contrário do ano passado, esse ano eu dividi essa construção em duas partes. A primeira, que você acompanhou no Parenta 29, é um pouco mais científica e explora os processos biológicos que se transformaram em sentimentos. Nesse próximo episódio, a gente vai abordar outros aspectos desse conceito, mas a gente vai continuar falando do amor romântico. É junho de 2024 e eu não poderia deixar de fora um autor que voltou às cabeças nas pesquisas dos últimos dias, graças a uma gringa chamada Courtney Novak. Ela descobriu um dos maiores nomes da nossa literatura, que inclusive é um homem negro, quando num desafio conheceu o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em seguida, ela rompeu o compromisso para ler outro livro de Machado de Assis. Oh my God, I'm obsessed. I love Machado so much. Nesse vídeo, ela diz que está impressionada e que ama Machado de Assis. No vídeo que compartilhou no Instagram, ela diz que traiu a busca dela no Lendo ao Redor do Mundo, que é um desafio para leitores procurarem literaturas estrangeiras de outros lugares, para ler Dom Casmurro. Ela diz: eu tô obcecada por Machado de Assis e chocada por ele não ser muito conhecido fora do Brasil. E ela termina dizendo: você tem que ler. E gera um debate. E aí, Capitu traiu? Dom Casmurro possui vários elementos que caracterizam Joaquim Maria Machado de Assis, nascido em 21 de junho de 1939, mesmo dia, porém 9 anos antes de Luiz Gama, como um dos maiores autores brasileiros. A obra em questão possui vários aspectos que confirmam essa afirmação, e aqui vão alguns deles. Em Dom Casmurro, Machado de Assis mescla elementos de diversos gêneros literários, criando uma obra única e complexa que desafia classificações rígidas. No entanto, a gente pode identificar 3 gêneros principais que se destacam na narrativa. O primeiro é o realismo. Esse título é considerado um dos principais romances realistas da literatura brasileira. Publicada em 1899, a obra relata a sociedade carioca do Segundo Reinado, com as suas contradições, preconceitos e hipocrisias. O narrador, Bentinho Santiago, representa uma visão crítica da realidade ao seu redor, expondo as mazelas da elite e questionando as convicções sociais da época. As características do realismo em Dom Casmurro são as seguintes: a análise psicológica, com foco na interioridade dos personagens, expondo seus pensamentos, sentimentos e motivações. A crítica social, uma exposição dos problemas sociais da época, com a desigualdade social, o racismo e o sexismo. A linguagem objetiva, a utilização de uma linguagem clara e direta, sem floreios excessivos. A descrição detalhada, a descrição minuciosa dos ambientes, personagens e acontecimentos. O outro estilo literário encontrado nessa obra é o romance psicológico, que aprofunda-se na psique do narrador. Bentinho apresenta características como ciúme, obsessão e paranoia, que influenciam sua percepção da realidade e o levam a questionar a fidelidade de Capitu, sua esposa. Alguns elementos do romance psicológico em Dom Casmurro são o narrador-personagem, a história narrada em primeira pessoa por Bentinho, o que permite ao leitor ter acesso direto aos seus pensamentos e sentimentos. O foco no interior do personagem. A narrativa se concentra na análise psicológica de Bentinho, explorando suas motivações, traumas e conflitos internos. E a ambiguidade. A narrativa apresenta diversas interpretações possíveis, deixando dúvidas sobre a fidelidade de Capitu e a confiabilidade da memória de Bentinho. O mistério em torno da traição de Capitu e a busca por desvendar a verdade transformam Dom Casmurro em um romance de enigma. Bentinho, obcecado pela ideia que foi traído, investiga pistas e busca evidências para confirmar suas suspeitas, criando um clima de suspense e intriga. Alguns aspectos do romance de enigma em Dom Casmurro são o mistério central, com a dúvida sobre a fidelidade de Capitu e a busca por desvendar a verdade, movem a narrativa, a investigação. Bentinho investiga pistas e busca evidências para confirmar suas suspeitas. Há um clima de suspense que mantém o leitor preso e intrigado com a narrativa. E por último, as múltiplas interpretações. Essa narrativa apresenta diversas interpretações possíveis, deixando o leitor sempre livre para tirar as suas próprias conclusões. Combinando elementos do realismo, do romance psicológico e do romance de enigma, Machado de Assis cria em Dom Casmurro uma obra rica e complexa que desafia classificações e convida o leitor a uma reflexão profunda sobre a natureza da verdade, a confiabilidade da memória e os meandros da psique humana. E por falar em psique humana, que tal se a gente falasse um pouco sobre os tipos de amor? Seria ótimo, e pela primeira vez nessa temporada, a gente vai ao suposto berço da civilização, o local onde teoricamente se criaram o conhecimento e a filosofia. A gente vai voltar à Grécia Antiga, que atingiu seu apogeu filosófico mais de 2 milênios depois de já existirem conceitos mais do que desenvolvidos em Kemet. Mas para fazer isso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Eu vou ler um trecho de um texto do blog felizes.pt com o sugestivo título, abre aspas, quer receber mais amor?
Conheça os 8 tipos de amor segundo a Grécia Antiga, fecha aspas, sem autor e data de divulgação destacados que, contudo, você vai encontrar aqui no post referente a esse episódio que está na descrição logo abaixo. E ele é o seguinte, abre aspas. A maioria de nós pensa e sonha o amor como um sentimento romântico, arrebatador, que nos faz cair para o lado de tanta paixão e que nos deixa com borboletas no estômago. Mas para os gregos, este era apenas um dos tipos de amor. Ouça aí se imaginando que eu estou fazendo aqui um sotaque português, beleza? Claro que eu não vou fazer. Pode ser fácil sentir que se está a ficar para trás nisto do amor se não for um daqueles casais que se olham romanticamente ou que não deixam um ao outro. A nossa sociedade vive tão obcecada pelo amor romântico que o coloca acima de outras relações ou emoções que possamos experimentar, mas não era esta a ideologia da Grécia Antiga. A nossa ideia de amor é uma construção cultural. Se quiser mais amor na sua vida, amplie a sua compreensão dessa emoção e conheça os 8 tipos de amor que o Felizes.pt lhe apresenta hoje. Número 1. Eros, o amor apaixonado. Ele tem como origem o deus grego da fertilidade Eros e é o que melhor define o conceito moderno de amor romântico. Eros é original, poderoso e intenso. Ele é guiado pela luxúria, prazer e paixão, e muitas vezes se envolve em uma perda de controle. Por esta razão, os gregos antigos não associavam necessariamente esse tipo de amor a um amor bom. Poderia até ser perigoso, a menos que apoiado por um dos outros tipos de amor que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Número 2. Ludus, o amor divertido. Muitas vezes associado a Eros, Ludus é um tipo de amor divertido que se sente durante a fase inicial das relações. Ri-se, brinca-se, namora-se, mas também pode sentir Ludus quando se vê, se ri e se diverte com os amigos. Segundo o autor, é aquele nervoso bom que nos faz sentir jovens e eufóricos. Terceiro, Philos, o amor próprio. Amar-se a si próprio é a base de tudo e principalmente a base para amar outras pessoas. Ter orgulho do seu trabalho, cuidar de si e manter a relação saudável consigo mesmo são algumas das características do Philos. As pessoas com aversão a si mesmo têm muitas vezes pouco amor a dar. Afinal de contas, não se pode amar ao próximo como a si mesmo, sem que se ame a si mesmo primeiro. Mas essa forma de amor também pode ter um lado negativo, o narcisismo e o egoísmo. Essa ideia grega antiga é definida pela autoobsessão, vaidade e um foco claro no ganho pessoal. Número 4. Mania ou amor obsessivo. Um Eros desequilibrado e um Philos que não é saudável podem facilmente fomentar a mania ou loucura. Comportamentos de perseguição, codependência, ciúmes extremos e violências são todos os sinônimos desse tipo de amor. O amor pode ser um bálsamo para a autoestima e os que sofrem de mania estão desesperados por manter o sentido de valor e a presença que o parceiro desejado proporciona. Número 5. Pragma, o amor comprometido. Algo que as relações duradouras e saudáveis têm, uma profunda compreensão da harmonia única entre as pessoas. Enquanto Eros encontra o amor, Pragma dá o amor e a paciência, sendo a tolerância e o compromisso elementos principais desse tipo de relação. Número 6. Storge, o amor familiar. É aquele amor natural entre pais e filhos. O storge é um caminho familiar frequentemente associado ao parentesco, ou à parentalidade. Envolve normalmente a relação desequilibrada onde o fluxo de amor é assimétrico ou até mesmo unilateral. Nascido da familiaridade e da dependência, storge é um amor incondicional, uma força muito poderosa que também pode ser gerada entre amigos, patrões e colegas de trabalho, e até entre donos e seus animais de estimação. O 7º é o Philia, amizade e amor. Philia é um amor entre iguais que partilham boa vontade uns com os outros. Os gregos antigos valorizavam esse tipo de amor em relação a todos os outros. As características desse profundo sentimento de amizade incluem lealdade, partilha de emoções, boas e ruins, e o sentimento de sacrifício partilhado. Philia é uma companhia honrada, irrepreensível e íntima que tem o poder de transformar o Eros da luxúria em compreensão espiritual. E por último, como 8º, a gente tem o amor ágape, o amor compassivo e piedoso. Ágape é um tipo de amor desinteressado e incondicional para todos, vizinhos, estranhos ou todo mundo. No plano espiritual é a forma mais elevada de amor e é a mais escassa na sociedade nos dias de hoje. A empatia alimenta o amor ágape e é dado livremente sem quaisquer desejos, expectativas ou julgamentos. Fecha aspas. É óbvio que a gente tem milhares de tipos de amor que saem desse local eurocentrado que a Grécia criou e acabaram servindo como base para as construções das histórias ocidentais que tanto influenciaram a gente. Chega assim o amor romântico, que é composto de muitas outras coisas, colocando aquela outra pessoa num local inatingível, que nos faz, inclusive, nos subverter para fazer com que a gente tenha condições de ter essa pessoa.
No episódio anterior, inclusive, eu usei a própria teoria dos 2 berços para falar de como a tragédia é remontada em diversos cenários e contextos. Essas histórias e tragédias deram origem a outras histórias que a gente está acostumado a acompanhar. Histórias com enamoramento e paixões avassaladoras, com renúncias, fatalidades e ciúmes. Quer ver só? Então fica por aí. Eu parei na varanda, ia lento e atordoado. As pernas bambas e o coração que parecia querer sair-me pela boca. Não me atrevi a descer a chácara e passar pelo quintal vizinho. Eu comecei a andar de um lado para o outro, estacando para amparar-me, e andava outra vez e estacava. Vozes confusas repetiam o discurso dos José Dias. Sempre juntos e em segredinhos, eles se pegam de namoro. Os tijolos que eu pisei e repisei naquela tarde. Colunas amareladas que passaste à direita ou à esquerda, segundo eu ia ou vinha. Em voz me ficou a melhor parte da crise. A sensação de um gozo novo que me envolvia em mim mesmo e logo me dispersava e me trazia arrepios e me derramava não sei que bálsamo interior. Às vezes me pegava sorrindo, um ar de riso e satisfação que desmentia a abominação dos meus pecados, e as vozes se repetiam confusas. Em segredinhos, sempre juntos, se eles pegam de namoro. Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de cima de si que não era feio que os meninos de 15 anos andassem nos cantos com as meninas de 14. Ao contrário, os adolescentes daquela idade não tinham outro ofício, nem os cantos outra utilidade. Era um coqueiro velho e eu cria nos coqueiros velhos, mais ainda que nos velhos livros. Pássaros, borboletas, uma cigarra que ensaiava o estio e toda a gente viva do ar era da mesma opinião. Como então eu amava Capitu a mim. Realmente eu andava cozido às saias dela, mas não me ocorria nada entre nós que não fosse de veras secreto. Antes dela ir pro colégio era tudo travessura de criança, e depois que ela saiu, é certo que não restabelecemos logo a nossa intimidade. Mas essa voltou pouco a pouco, e no último outono era completa. Entretanto, a matéria das nossas conversas era a de sempre. Capitu às vezes chamava-me de bonito, uma flor. Outras pegava-me nas mãos para contar os dedos. E comecei a recordar esses outros gestos ou palavras, o prazer que sentia quando ela passava a mão nos cabelos, dizendo que os achava lindíssimos. Eu, sem fazer o mesmo aos dela, dizia que os dela eram muito mais lindos do que os meus. Então Capitu abanava a cabeça com uma grande expressão de desengano e melancolia. Tanto mais de espantar quanto que tinha os cabelos realmente admiráveis, mas eu retrucava chamando-lhe de maluca. Quando ela me perguntava se eu sonhara com ela na véspera, eu dizia que não. Ouvia-lhe contar que sonhara comigo, e eram aventuras extraordinárias, que subíamos ao corcovado pelo ar e que dançávamos na lua. Ou então que os anjos vinham perguntar-nos pelos nomes, a fim de os dar aos outros anjos que acabavam de nascer. Em todos esses sonhos andávamos unidinhos. Os que eu tinha com ela não eram assim, apenas reproduziam a familiaridade, e muitas vezes não passavam de uma simples repetição do dia. Alguma frase, algum gesto. Também eu os contava. Capitu um dia notou a diferença dizendo que os dela eram muito mais bonitos que os meus. Eu, depois de certa hesitação, disse-lhe que ela era como a pessoa com quem eu sonhava. Pois francamente, só agora entendi a emoção que me davam essas outras confidências. A emoção era doce e nova, mas a causa dela fugia-me, sem que eu a buscasse nem suspeitasse. Os silêncios dos últimos dias, que me não descobriam nada, agora sentiam como os sinais de alguma coisa. E assim, as minhas palavras, as perguntas curiosas, as respostas vagas, os cuidados, o gosto de recordar a infância, eram minhas companheiras. Não há dúvidas de que Machado de Assis soube muito bem falar sobre o amor romântico e problematizar todos os aspectos da experiência humana em uma obra tão completamente cheia de sentidos e com um fim tão trágico, tal qual manda o figurino. O final de Bentinho, em Dom Casmurro, cujo trecho você ouviu agora, é marcado pela amargura, solidão e obsessão. Ele se torna recluso, consumido por suas dúvidas sobre a fidelidade de Capitu e a certeza de ter sido traído. E como a gente gosta de listas, alguns elementos definem o fim de Bentinho. O primeiro é o isolamento, quando ele se afasta da sociedade, recusando convites e evitando contato com amigos e familiares. Ele se torna um ermitão, em sua própria casa, preso em seus pensamentos torturantes. Ele tem ressentimentos com a mágoa e o rancor que dominam. Ele nutre ressentimento profundo por Capitu, Ezequiel e todos que, em sua visão, contribuíram para sua infidelidade. Ele tem uma fixação no passado. Bentinho vive preso no passado, incapaz de seguir em frente na sua vida. Ele se recusa a aceitar a possibilidade de que Capitu possa ter sido fiel e se apega à crença de que foi traído.
A morte de Capitu, após anos de separação, não traz alívio para Bentinho. Ao invés disso, ele intensifica sua dor e o sentimento de culpa por não ter se reconciliado com ela antes do seu falecimento. Bentinho viaja para a Europa em busca de distração e cura para sua dor. No entanto, a viagem não os livra de seus fantasmas, e ele retorna para o Brasil ainda mais amargurado e solitário. O que torna Dom Casmurro genial é que é uma obra aberta à interpretação. Alguns leitores o veem como vítima das circunstâncias da traição de Capitu, enquanto outros consideram responsável pela sua própria infelicidade, devido à sua obsessão e falta de perdão. Machado de Assis demonstra como as emoções negativas podem destruir a vida de uma pessoa e impedi-la de encontrar a felicidade. Ele convida o leitor a refletir sobre a natureza humana, a traição, o amor e a busca por redenção, mais uma expressão do tema da nossa crítica aqui hoje. O amor romântico, assim, eu sou uma leitora, né, eu leio muito sobre o assunto, eu não sou uma pesquisadora, uma intelectual que pensa, eu sou uma grande curiosa e uma pessoa que ama, então eu gosto muito desse tema. Essa é Jarciana Melquíades, quem vai nos ajudar a falar mais um pouco sobre esse sentimento, paradigma e outras coisas mais. E o meu entendimento sobre o amor romântico é esse amor que ensinam pra gente desde sempre, né, que tem uma trajetória formatada e que a gente precisa se enquadrar e cumprir determinadas funções dentro dessa trajetória, né? É aquele amor dos contos de fada, é aquele amor que estipula papéis específicos para o masculino e para o feminino, e tudo que não está enquadrado e encaixado no masculino e feminino também fica à margem. Então, o amor romântico é um amor que é muito difícil de pessoas que não estão dentro do que a sociedade entende como padrão, né, que dita as normas e regras, consegue se adequar e fazer parte com felicidade. A gente fica perseguindo, né, a gente aprende a sonhar com um príncipe encantado desde pequenininho, com os contos de fada, desenhos, tudo que a gente consome mediaticamente. E a real é que a gente cresce, nós, pessoas negras principalmente, assim, a gente cresce não conseguindo se ver naqueles papéis que representam esse amor, né? Então a gente já cresce meio achando que um amor não é pra gente. E isso é uma pauta bem, bem relevante e séria, né? Pra gente trocar e levar pras nossas crianças, enfim. Se sentir amado é parte da construção dessa nossa subjetividade que faz a gente ficar potente, né? Então o amor romântico. Eu estava pensando no outro dia sobre isso, né? Sobre essa coisa do amor romântico, infância, e como que isso é tão compulsório que até nas festas infantis das escolas a gente faz com que as crianças sejam obrigadas a montarem pares, um masculino e um feminino, né? E isso está sempre permeado ali de um glitter de romance entre crianças. E isso é isso, né? O amor romântico, ele é ensinado compulsoriamente pra gente, e a real é que a maioria não consegue se encaixar. Não há dúvidas de que o amor romântico é uma construção ocidental, e eu vou deixar apenas o contraponto afrocentrado clássico das duas divindades queméticas que reforçam um tipo de amor africano. O mito de Ísis e Osíris, que eu vou deixar completo na página referente a esse episódio lá no parentalidadepreta.com. E eu vou deixar lá também um outro conceito de amor, segundo o povo da Gara, do Burkina Faso, que fala sobre esse conceito tão importante, o amor em comunidade. Você vai encontrar tudo lá. Engraçado, para não dizer trágico, que eu não precisei procurar muito para ver relações entre esses dois últimos exemplos de amor que eu trouxe aqui. Por se tratarem de construções africanas, as próprias abordagens são diferentes. Diferente, inclusive, do esforço que eu fiz para não deixar o Machadão de fora aqui do Parentalidade Preta, uma vez que é um dos mais importantes nomes que representam o mundo afora, e é um autor negro. Eu não sei se com esse compêndio de 4 episódios, o Parenta 19 e 20, o 29 e o 30, esse que você está ouvindo agora, eu consegui fazer um pouco do que eu acredito sobre esse tema tão complexo. Eu espero que não, até porque, como a gente já falou aqui, o amor é construção, e ele pode ser tudo, até motivo de tragédia. Mas quem sabe disso, com o perdão da palavra, são os românticos. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o podcast Parenta. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe juntos em direção a uma parentalidade preta mais forte e mais potente, que potencialize a nós e as nossas crias.
E para isso, a gente vai falar de ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. Esse é um programa que faz parte de um universo ainda maior, que se completa e se expande em qualquer lugar onde você encontrar a menção parentalidade preta. Então, se você tiver qualquer dúvida aqui e que queira levar para outros lugares, é só me procurar. Eu estou sempre à disposição. E a minha troca de hoje é com a Jaciana Melquiades. Bom, eu sou Diego, sou um homem negro de pele não retinta, uso bigode, tenho pouco cabelo, um microfone branco, um microfone preto na minha frente, um fone preto e uma camisa branca. Eu sou Jaciana Melquiades, eu sou uma mulher negra de pele retinta, eu tô com fones grandes, brancos, num fundo totalmente branco e uma camiseta branca também. Nossa, e quem é a Jaciana que veio conversar com a gente hoje aqui? Nossa, a Jaciana que tá aqui hoje é uma Jaciana de 40 anos, que está entendendo muitas coisas sobre o tempo, né? Principalmente com o crescimento do meu filho, do Matias, que já está do meu tamanho, então está entendendo esses 40 anos como uma virada de chave na vida. Uma Jaciana que está muito mais centrada e concentrada no trabalho e tentando focar nas coisas que realmente importam para fazer funcionar o que faz sentido e o que me faz bem, né? Uma Jaciana que tem eliminado o peso de coisas que não fazem que não enriquecem o meu dia a dia. Sim. Não me ajudam a cumprir tarefas que roubam o meu tempo. Nossa, maravilha. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Parenta 30 e a gente está aqui fazendo o que a gente melhor sabe, dialogar e abrir novas perspectivas para a parentalidade preta. E a essa altura do episódio, você sabe que eu venho aqui para falar da nossa campanha de financiamento coletivo que mantém todo esse universo funcionando com a constância e a qualidade que eu me esforço para entregar para você sempre e cada vez melhor. E eu vou falar um pouco sobre essa campanha para que você entenda como pode ajudar o Parentalidade Preta a continuar crescendo. Se as trocas que a gente faz aqui te beneficiam de alguma forma e se você acha que pode colaborar com a produção desse trabalho, mantendo ele independente e sem necessidade de buscar marcas para anunciar coisas com as quais a gente não tem nada a ver, considere apoiar a campanha de financiamento coletivo do Parentalidade Preta e o link é apoia.se/parenta, que eu deixei na descrição desse episódio. Nessa campanha você vai me ajudar a fazer com que tudo isso aconteça, inclusive a manter o grupo terapêutico de masculinidades pretas. Esse grupo fornece atendimento psicológico gratuito para homens negros com um psicólogo especializado nessa área e remunerado de maneira justa. Além de manter o Parentalidade Preta financeiramente independente, a campanha também ajuda a ajudar outras iniciativas, como a Maternagem Preta, da Sara Carolina, o Cozinhe Sua História, da Nath Escolto, a Biblioteca Redual, do Marconi e da Kelly, a contribuição mensal que a gente manda para minha amiga Gabi, lá do Família Afroatípica, e o apoio para o meu amigo Flávio Braga, do Um Blog de Nada, para que ele possa continuar escrevendo livremente e ainda ser remunerado por isso. E é claro que eu deixei todas essas iniciativas linkadas na descrição desse episódio, e eu vou te convidar para dar uma olhada lá, inclusive. Eu quero agradecer também as pessoas que aderiram à campanha de financiamento coletivo desde o nosso último episódio, que são o Richard Silva Conrado de Santana, a Sara Nobre Menezes, o Marcos Vinícius Silva, a Thaís Souza Ferreira, a Daniela Guirra Ribeiro e a Juliana Silva Pereira. Olha, muito obrigado por acreditarem nessa iniciativa e nos ajudar a chegar cada vez mais longe. E se você é um homem negro ou um homem preto e quer entrar para o grupo fechado do Parentalidade Preta, é muito simples. Basta você estar em dia com a escuta do podcast, por uma questão de alinhamento, e participar de um dos nossos eventos mensais online gratuito. A gente tem a Roda de Paternidades Pretas e o encontro do Grupo Terapêutico Masculinidades Pretas com o psicólogo Alisson Barbosa, responsável por esse acolhimento que precisa de um profissional. Então fica de olho nos feeds das redes sociais, porque mensalmente eu divulgo esses eventos e te convido para participar com a gente. Ele é totalmente grátis e mantido por uma comunidade engajada e comprometida, que são os apoiadores do Parentalidade Preta. E esse pessoal ainda recebe exclusivamente toda semana materiais que falam sobre grandes personalidades, grandes reinos africanos e muito mais.
Então, se você tinha dúvidas do que o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam elas, pode fazer por muito mais outras pessoas, considere apoiar o Parentalidade Preta e fazer com que a gente amplie o número de grupos terapêuticos, faça com que a gente ajude mais projetos e faça com que a gente consiga fazer com que o Parentalidade Preta chegue mais longe, alcançando muito mais gente e fazendo com que a gente consiga transformar muitas perspectivas. E também fazer com que esse trabalho seja sustentável e eu possa manter pelo tempo que for necessário. Terminados os recados, a gente vai agora para a segunda parte do nosso episódio com essa mudança dessa trilha sonora maravilhosa que a Castel cedeu aqui para ambientar nossas trocas, e hoje a gente vai conversar com a Jessina Melquides aqui no Parenta, no podcast Parentalidade Preta. E você falou uma parada aí muito sinistra, que acho que dói muita gente, né? Essas atividades coletivas escolares que poderiam só ser coletivas, mas vão levadas ao par, né? Então, são vários pares formando o coletivo. Já essa formação de pares é algo bem problemático, né? Como você bem levantou ali. Porque acho que levanta também essa ilusão, né? De que, formou um par ali e existe de fato um par, porque toda a atmosfera do evento, né? Eu vou botar aqui, acho que é o mais clássico, a festa junina na escola, né? Toda a atmosfera do evento tá ali, né? Os pares estão formados e aí começa toda a especulação desde pequeno, né? Eu até falo por experiência própria, assim. Lembro todos os pares de quadrilha, não casei com nenhum deles, mas bem disso, né? Já, além de gerar uma expectativa, gera muita frustração também nas crianças. Eu vi ano passado um grupo de professores falando sobre isso e comentando como, quando conversam com as crianças e perguntam quem que eles gostariam que fosse o par, e geralmente eles falam que é o melhor amigo ou a melhor amiga, né? Então o menino gostaria muito mais de fazer um par com um amigo dele, porque aquilo ali tá num lugar do divertimento e dançar com amigo, do que sair do grupo dele que faz ele se sentir bem na escola. Então ele compulsoriamente é forçado a fazer par com alguém que ele às vezes nem é amigo na sala de aula. Nem tem afinidade. Não tem afinidade, ele vai ter que dar um jeito de se divertir com alguém que ele nem fala direito. Aí a gente fica vendo nossos filhos dançando tímidos, né? Não querendo, não desenvolvem e tal, porque eles não estão confortáveis, assim. Novo medo desbloqueado. Mas aí eu lembro que era um terror, era um pesadelo pra mim. A época da festa junina é aquilo, né? Eu vou sobrar, ninguém vai me escolher, eu vou ficar margem, horrível. Caramba. Pô, várias memórias. Várias memórias. Eu não imaginava que isso fosse acontecer nesse episódio aqui, não. Que droga. Mas e acho que, acho que é pertinente levantar, né? Até porque, enfim, né? Não é que a gente deva quebrar uma hegemonia a partir dessa troca, mas colocar ideias em pessoas que escutam. E a gente tem bastante educadores que escutam a gente. Tipo, por que tem que ser em pares, né? Por que não pode ser uma dança nesse par que eu digo, nessa combinação binária heteronormativa, né? Não podia ser simplesmente uma diversão em grupo. E você falou um negócio aí, caramba, me senti até meio deslocado aqui agora. Tipo assim, por que a gente nunca pensou nisso? Os amigos se juntam pra dançar, né? Vamos fazer aqui as coreografias. Isso tá tão incutido na cabeça da gente. E me falar de amor romântico, eu me surpreendi com essa possibilidade. Me senti um tanto quanto, sei lá, inadequado aqui, de qualquer forma. Porque assim, quando a gente começa a olhar para essa discussão de amor romântico e começa a investigar de onde vem, eu trabalho com infância, né? Eu falo de amor nas redes sociais, mas o meu trabalho principal é com a minha empresa de brinquedos educativos e oficinas nas escolas com professores. Então eu acabo tendo um olhar para os adultos, mas me interessa muito como as crianças acessam as minhas pautas, né? Então, quando eu penso na infância e penso no como a gente se constitui enquanto pessoas que amam, assim, a gente olha para a infância e a gente vai encontrar
uma série de questões que são uma barreira a esse olhar mais solto pro amor. Então, assim, eu trabalho com bonecas e eu faço uma atividade nas escolas que chama Dandara nas escolas. Eu levo exclusivamente bonecas para sala de aula. Então, existe uma resistência dos meninos a pegarem esse brinquedo, a brincar com essa boneca, porque ele foi ensinado já desde muito pequeno que ele é o homem não brinca de boneca, né? E os meninos reproduzem muito essa fala e ali, aquele brinquedo ajuda o menino a desenvolver a afetividade, ensina o menino a desenvolver carinho, né? Cuidado pelo outro, e isso tudo é sobre amor. Mas ele já está condicionado desde muito pequenininho a performar esse papel de gênero dentro das relações que futuramente vão ser afetivas, né? E amorosas. Sim. E aí isso acaba também escorrendo e esbarrando nas próprias amizades, né? Essa performance de papel, né? Eu acho que a gente acaba enveredando num caminho muito interessante de ser explorado de o que é esse amor dentro dessa relação de amizade. A gente bota aí pra meninos, né? Falando, as meninas já tem essa afetividade aqui até incutida também, né? Não vamos dizer que é desenvolvida de maneira natural, que também é incutida o cuidado, então acho que isso performa, né? Mas você falou umas coisas aí que eu acho que abrem uns caminhos bem interessantes de falar, né? Como o próprio amor nesse sentido do cuidado e destravando isso até com os materiais que você leva de maneira didática para aquela ação na escola, né? Tô levando uma boneca aqui, é óbvio que ela está sendo didática de certa forma. E de como essa experimentação do amor nesse sentido do cuidado e que vai esbarrar nas relações ainda tem que ser algo propositivo, né? Vamos falar de cuidado aqui e tentar levar isso para meninos, enfim. E quando você fala, né, eu acho que é um arco muito óbvio de falar sempre, porque a gente tá sempre observando de fato que é levado da infância para cima, né? Imagina se a gente planta essa sementinha como uma boneca ali, né? A árvore que não nasce a partir dela, né? Sim, a gente... Nós, pessoas pretas, temos que falar de amor, ponto. E a gente tem que falar de amor porque a gente está inserido sempre em contextos de muita violência, né? E aí, muita violência que eu tô falando a gente sair de casa para uma tarefa simples, que aí é o mercado, voltar no meio do caminho, a gente sofre uma série de microviolências que são ruins, que minam nossa energia e a gente precisa continuar seguindo o dia. Então, assim, como é que eu dou conta disso? Eu dou conta disso entendendo que existe uma comunidade preta que faz sentido para mim, eu trabalho em função dessa comunidade preta, eu faço produtos de brinquedos para pessoas pretas e eu tento me conectar intencionalmente com pessoas pretas, né? E aí, quando a gente olha para esse cenário de amor romântico, a gente consegue perceber que crianças pretas precisam ser ensinadas a gostarem do que elas veem no espelho, que são elas mesmas, e a gostarem do outro que é parecido com ela. Então, uma das violências que a gente sofre quando a gente aprende sobre o amor que é pequenininho, por exemplo, o objeto amado não se parece nunca com a gente aprende a amar o outro que é diferente de nós, né? Que é geralmente uma pessoa branca. Então, levar a boneca parece que não faz muito sentido, mas de forma, como você falou, didática, eu ensino para o menino que aquela figura é fofa, né? Amável. Sim, amável. Tô dizendo para ele, você é amável, a sua coleguinha que parece com você é amável. Eu falo que é um espelho positivo. Né? E aí você aprende a se amar e amar o outro, e a chance de você crescer entendendo que pessoas pretas são as pessoas que se parecem com você e são amáveis é maior. Né? Então,
Enfim, a gente vai na contramão de uma indústria hegemônica, Sim. pesadíssima, que constrói a ideia do amor romântico de um jeito massificado. Sim. E aí a gente vai igual uma formiguinha ensinando de um em um como é que é possível a gente se amar, né? E pensar, né, que a essa altura do campeonato, eu tenho ouvido muita gente falando assim, 2024 e a gente ainda 2024 e a gente ainda tá hoje falando desse resgate, infelizmente, né, da autoestima a partir do reconhecimento, né, para que esse preterimento que se apresenta dentro de toda essa construção que você falou aí, eu acho que é essa palavra mesmo, hegemônica, que pode começar no brinquedo mesmo, né? Afinal de contas, tudo que eu tô vendo aqui, o brinquedo é branco porque a personagem do desenho é branca e a empresa que produz tem dinheiro para botar na cara de todo mundo. E como é que a pessoa não vai, como é que a criança não vai querer porque ela foi sugestionada ao extremo, né? E aí, quando a gente fala desse resgate de ser amável, né? No sentido de ser apto a receber amor daquela pessoa que tá recebendo esses estímulos, né? Vamos lá, tentando não ir pra psicanálise. Tipo, ser objeto de desejo já é fugaz, porque você já não vai ter ele, de fato. E ainda pra ter ele, de fato, vai nascer diferente de você. Eu digo isso porque, assim, às vezes eu acho que é muito pesado falar desse assunto, basicamente, porque é um serviço contrário que tem que ser feito, né? De reconhecimento e reconhecimento no outro, né? De se reconhecer no outro e tornar aquele outro digno de receber o amor. Eu acho que a gente pode falar horas a respeito disso e não vai conseguir talvez exprimir, porque talvez nem precise também, porque muita gente que tá ouvindo a gente pode ter passado por esses preterimentos, né? Assim, mas por que não eu? E aí a gente tenta linkar, né? Que é óbvio que se linka. Assim, não foi você, eu acho que até como um alento, né? Não foi você porque quem poderia te amar não aprendeu a amar pessoas como você por uma força externa. E você fala, né? Esse trabalho de ela não aprendeu a amar pessoas como ela mesma. Exatamente. Né? A gente não aprende isso. Eu acho que isso que você falou de ter um olhar desse grandão até como uma forma de alento, você usou alento, acho que é um pouco isso mesmo, né? Quando a gente tem essa percepção macro de o que faz com que pessoas pretas acabem preterindo outras pessoas pretas, eu acho que não só dá um alento, como também me aponta formas de reverter. Sim, estratégia. O quadro. Estratégia de reverter o quadro. Então, assim, eu não tenho uma força política e financeira e midiática de uma indústria cinematográfica. Mas se eu consigo entrar em uma escola, eu já tô fazendo a minha parte. Se eu consigo com esse podcast alcançar pessoas e assim, parece que é mirabolante, mas basta um estímulo positivo da criança se vendo que o brilho vem no olho e ela... É muito bom se ver, é muito bom se ver bonito, é muito bom se ver potente. Então isso é meio irreversível. Tem uma indústria enorme, mas essa indústria enorme não é espelho. Aí quando tu mostra um espelho, a criança fica encantada. Né? E aí ela entende com muita facilidade. O negócio é fazer chegar esse espelho nas crianças. É porque tem a ânsia, né? Querendo ou não, tem essa ânsia por reconhecimento, né? Sim. E é muito doido, né? Porque assim, a gente tá falando de amor romântico. Amor romântico. Uma vez eu tava falando me convidaram para falar num evento, e aí eu falei a seguinte coisa, né? Que as pessoas precisam tirar o racismo do lugar moral, né? O racismo não é um problema moral, ele é um problema
de formação do Sim. Brasil mesmo, né? Ele é um problema, ele é um crime. Você não é mal porque você é racista, você é racista. E isso é um problema que a gente precisa resolver de outras formas. Não é rezando, não é pedindo para Deus ajudar, não é nada disso, Sim. é outra coisa. E aí eu falo que a gente aprende, né, isso, e dá para desaprender e ensinar uma outra coisa. A minha única questão com isso é eu estou muito interessada, e eu falo isso abertamente também em todos os lugares, estou muito interessada em ensinar pessoas pretas a gostarem de si mesmas. Sim. Como a galera branca vai fazer, isso realmente não é uma coisa que ocupa meu pensamento. Esse serviço não é. Esse serviço não é. Não é meu trabalho. Tipo assim, o racismo se aprende, então dá para desaprender. Alguém precisa fazer essa coisa lá. A minha função é fazer as crianças pretas entenderem que o problema do racista é do racista, o problema do racismo é do racista, e ele precisa de se gostar, se amar e gostar do coleguinha que parece com ele. Sim. Se eu conseguir fazer isso, eu venci. Sim, e tem uma parada que eu falo sempre quando aparecem essas discussões, que eu falo, são 2 trabalhos, né? Mas eu acho que para quem tá do outro lado, né? Da cor de quem pratica, né? Digamos assim. Tem muito dessa ideia, e aí eu não vou criticar com o sentido de crítica pejorativa, não, dessas clínicas antirracistas, né, que entram nesse local. Pô, mas a gente tá tão ferrado com tanta coisa que ainda tem que ensinar as outras pessoas que não é pra fazer isso, não é pra tratar mal, não é pra ser racista, não é e tal. Você falou aí, cara, é exatamente o que eu penso, assim, cara, a gente tá aqui tentando desfoder um monte de coisa, e aí ainda tem que ensinar a não vir aqui fazer besteira de novo. Não, calma aí, cara. Não, vamos aqui, porque a gente tem filho, a gente tem companheiro, a gente tem os afetos, a gente tem todo mundo que tá no nosso entorno e começou a se entender e entendeu que tá sofrendo consequências de um monte de coisas criadas por esse racismo. Então, o que eu tenho que fazer pra não ser racista? Cara, faz teu corre aí, porque a gente tem que deixar os nossos filhos aqui e não passar mais uma geração sem saber o que é se achar bonito, o que é achar bonita a pessoa da cor dele, se interessar por alguém da cor dele e ter mais chances de ser correspondido em uma relação afetiva quando chegar na adolescência, por exemplo. Exato. E não se achar uma pessoa que não é digna de ser amada, né? A gente tá falando de amor no final das contas. É tipo assim, você vai querer lá, de fato, se apaixonar por alguém que não é da sua cor, e aí eu falo até como medida de proteção. É grande chance dessa pessoa vir de uma família que ensinou atitudes e pensamentos racistas, é grande. É óbvio que você vai quebrar a cara, mas aqui, ó, da tua cor, pretinha linda aqui, por que não? Sabe? E a gente evita que muita coisa aconteça, que a gente não tem que amparar um filho por uma decepção amorosa logo no primeiro relacionamento, que com certeza pode vir a ser margeado por racismo. Aí a pessoa fala assim, mas vocês acham? Cara, eu acho, eu sou a prova viva disso aqui, então assim, só não quero que isso aconteça de novo. Então, eu acho que é muito pertinente mesmo, sabe? Sim. E assim, essa crítica, né, que fazem de que a gente não deveria ensinar as crianças a amarem só pessoas parecidas com elas, afetivamente, né? No futuro em que as relações forem possíveis, só funciona pra gente, né? Assim, quando a gente olha no geral, as pessoas elas estão se relacionando racialmente, não sei se existe assim. A partir de agora, se não existir, vai ficar sacramentado aqui. Elas se relacionam entre si e tá tudo bem, sem nenhuma questão, né? E aí eu acho que a gente precisa também meio que naturalizar, assim. Ensinar que a criança é bonita, comprar livro com criancinha preta e mostrar a coleguinha preta e falar, que fulana é linda.
E aí a criança vai, igual eles fazem, assim, de um jeito natural também, né? Sim. Eu tenho pensado como que a gente faz também ficar natural, porque a gente também não quer ficar falando de racismo o tempo todo. A gente quer falar do que é gostoso, do que é bom. Eu quero criar só uma criança, mas é isso, só uma criança que se vê, se enxerga, se ama e consegue amar o outro que parece com ele. Aí você falou assim, eu quero criar só uma criança. Eu quero criar só uma criança preta. Acabou tudo, né? Volta pro começo. Volta pro começo, De fato. Massa. Pô, que legal. E assim, eu acho legal a gente entrar por esse caminho, porque já vai direto pra nossa próxima pergunta aqui, né? O que a gente deve falar de amor pras nossas crianças, né? Por que a gente deve falar de amor para as nossas crianças? Eu tenho lido muito a Bell Hooks, né? E ela tem um capítulo lá em Tudo sobre o Amor que ela fala especificamente sobre as crianças. Que ela traz essa fala sobre as crianças para dentro de um livro sobre amor. É uma fala que eu super usava na vida, mas que não era a partir dessa perspectiva do amor como político, né? Sim. Que ela começa falando assim, o amor é o que o amor faz. Então a gente precisa tratar as crianças com respeito para elas entenderem que o respeito é importante, para elas entenderem que o respeito é o que faz sentido, né? A gente não ensina respeito com aulas positivas. Sim, a gente ensina respeito respeitando, né? Então, quando a gente respeita a criança, ouve a criança, faz com que a criança tenha uma voz ativa e uma capacidade e uma possibilidade de se expressar e dizer as coisas que ela quer e gosta, a gente está trazendo para o holofote, né, e criando uma pessoa saudável. E falar de amor é muito mais você agir de forma amorosa com essas crianças, e agir de forma amorosa é respeitar integralmente essa criança, né? Eu sou mãe do Matias há 12 anos. Né? Matias fez 12 anos, tá prestes a fazer 13, e eu sempre fui muito criticada por conta da criação que eu e o pai dele decidimos dar para eles. Eu fui criticada, ele foi criticado, porque o Matias é uma criança que é extremamente respeitada desde muito pequenininho. Desde sempre, desde que a gente concebeu a ideia de que ele existia, ele é respeitado, né? Sim. Então, e um exemplo disso ele pequeno, 2, 3 anos, não pode falar palavrão. Só que eu falo palavrão. Muito. E aí eu evitava falar, mas de vez em quando ele me pegava falando palavrão. E aí ele me chamava atenção, né? Pedia para eu sentar e pensar por que não pode falar um palavrão. E eu fazia o quê? Eu sentava e pensava. Porque quando ele fazia alguma coisa que ele não podia fazer, ele tinha que sentar, tinha que pensar no que ele estava fazendo. Então bancar por isso. mais que eu tenho que bancar, você tem que respeitar, porque é isso, falar de amor é abrir mão da força que a gente tem, né? A gente tem força, a gente tem poder em relação às crianças. A gente é capaz de ridicularizar uma criança com muito pouco. A gente é capaz de deixar essa criança muito triste com muito pouco. Abrir mão desse poder que a gente tem na hora de criar. Acho que o Matias, ele é o maior exercício de alteridade que eu tenho, assim, de meu Deus. Poderia ser mais firme aqui, mas eu não vou ser, porque eu quero que ele entenda. Eu poderia simplesmente acabar isso aqui com um grito, enfim, mas vamos lá conversar, vamos lá explicar. Existe um
processo que eu preciso respeitar. Porra, cara. Hoje eu estou respeitando uma pessoa. Que merda! Que merda! Mas eu preciso respeitar, porque isso é sobre amor e isso é sobre criar pessoas que se crianças respeitam. sem medo. E é muito doido, né? Porque assim, o Matias não tem medo. Ele não tem medo de falar pra mim, não gostei de tal coisa. Sim. Ou de me contar uma merda que ele fez. Sim. Porque ele sabe que tem escuta, tem bronca, mas não tem violência. Né? Então, não tem violência, ele pode falar, porque ele sabe que vai ter que se desculpar, vai ter que fazer alguma coisa, mas não vai ter uma violência na direção dele, né? Tem um acolhimento amoroso, tem um cuidado, tem um entender que criança / adolescente faz besteira, né? Tem um processo de ajudar ele a tomar uma consciência também das coisas que ele faz e escolhe fazer, mas as pessoas vão criticar, né? As pessoas que foram criadas no modo violento vão criticar. Eu não fui criada no modo violento, né? Então eu venho de uma família extremamente amorosa, né? Meu pai, nossa, meu pai é um cara preto, retinto, que vai fazer 70 anos. Se você ouvir ele falar comigo, você jura que eu tenho 5 anos. Assim. Minha princesinha, sabe? É um cara extremamente amoroso, extremamente carinhoso. Quando ele tá aqui em casa, se ele passa por mim 5 vezes ele me dá um beijinho na testa e fala, eu te amo. E minha mãe, idem, meu irmão é uma manteiga. Então, assim, eu venho de uma família muito amorosa. Né? Eu venho de uma casa extremamente amorosa. Então, não foi um sacrifício pensar numa criação que tem esse lugar do amor como ação mesmo. Sim, do fruto não cai longe da árvore, não adianta, né? Não tem como. E acho muito legal. Você vinha falando aqui, eu revivi aqui a cena que acabou de acontecer comigo aqui há uns 45 minutos atrás. E eu fui dar uma bronca na mais nova, e o mais velho, Benjamin, chegou, pai, e gesticulando. Senta, primeiro você vai respirar. Você não pode falar com a Aurora assim, você não pode falar com ela desse jeito. Eu falei assim, filho, eu não quero conversar com você agora. Não, mas você vai ter que respirar, você vai ter que se acalmar. E a mãozinha assim, não, você vai ter que se acalmar. E eu falei assim, cara, se eu não me acalmar agora, eu vou estar fazendo uma merda tão grande com esse menino. E eu queria só sentir a minha raiva aqui, porque a mais nova fez uma besteira. Eu queria só que a minha raiva fosse respeitada. E aí eu falei assim, filho, eu vou me acalmar, mas eu quero que você se lembre disso quando você não conseguir se acalmar, quando você tiver... É óbvio que com 5 anos ele nunca vai conseguir de fato, mas eu falei assim, eu botei um contrato, eu quero que você se lembre desse momento, porque você tá me mandando acalmar e eu tô nervoso, você não tá me deixando ficar nervoso sozinho, então quero que você se lembre disso. Eu vou me lembrar, mas respira. Eu falei assim, porra, que moleque chato da porra, mas vamos lá. Assim, ele não vai conseguir se acalmar, mas com certeza ele vai ter a memória do quanto ele é respeitado. Né? Do quanto ele tem um espaço incrível, assim, de acolhimento em casa. Isso é incrível. Sim, a gente até falou um pouco sobre isso no Parenta 5, né? Dessa agência, né? E quando eu falei aqui agora há pouco, assim, é difícil bancar, de fato, sabe? É muito difícil, porque a autonomia, ela não escolhe quando ela vai se desenvolver, né? Não é só na hora boa, na hora ruim também, né? Sim. Você vai lá, respeita, mostra que é amado, mostra que, apesar de ter explodido, vai receber acolhimento, apesar de não saber lidar. Eu tô falando aqui do meu filho que tem 5 anos, que nem tem pleno domínio sobre essas explosões que ele tem, enfim, não tem tanto autocontrole. Mas a gente também tem esse trabalho de mostrar pra ele, né? Ó, a gente entende que você ainda não tem condições, mas vem aqui que você vai ser acolhido, e ele agora não quer e tal. Enfim, acho que tudo sobre o amor, já dizia o nome do livro que a gente falou agora há pouco, né? Sim. Eu acho que falar de amor com criança é fazer com que ela consiga
crianças pretas, né? Eu de vez em quando faço esse disclaimer, assim, mas acho que não precisa. Tô sempre falando de pessoas pretas. Mas quando a gente fala de amor com criança, é muito mais no sentido de construir. Eu não sei se a gente ainda, com esses pequenininhos, se a gente tá nessa fase de ter que construir essa autoestima potente, porque a gente já tem um grupo de crianças que vem crescendo com referências pretas, né, em muitas situações, assim, tá? Com responsáveis muito, pelo menos na bolha que eu circulo, assim, né? São pessoas preocupadas com quais os acessos das crianças, né? Qual é o livro, qual é o filme, qual é isso, qual é aquilo. Hoje a gente tem um pouco mais de pessoas representativas, assim, apesar de ter um certo problema. Vamos dizer protagonistas. A gente tem referência para a grande massa, assim, né? Uma referência que não é a pauta de hoje, mas, enfim. A gente pode marcar um dia para problematizar isso aí, que eu gosto. Pode. Essa coisa de pintar personagem preto. Representatividade para mim Vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Mas, de toda forma, querendo ou não, mesmo embranquecidas, são espelhos positivos nos quais as crianças conseguem se ver. Né? Ela consegue se sentir potente. Né? Uma vez eu fiz uma atividade no Espírito Santo, uma contação de história, e dentro da história eu estava falando dos egípcios, e aí eu falo dos núbios, né? Tinha uma menininha, o nome dela era Núbia, e aí eu perguntei para ela se ela sabia de onde vinha o nome dela, e aí eu falei dos núbios e tudo mais, do Egito e tal. Até a postura da criança fica diferente, né? Porque é isso, você está entregando para ela uma realeza que ela não sabia nem que existia, né? Isso faz ela se olhar diferente, faz ela olhar para o coleguinha diferente, tira a gente desse lugar de desimportância mesmo, né? A gente se vê potente, se vê... E aí como que eu não vou achar que eu sou amável? Sim, de se fato. Eu sou tão potente, né? Exatamente. Eu sou incrível. Exatamente. Não, calma aí, aqui ninguém passa, olha só, não tem como passar, porque eu já aprendi que eu sou isso, eu venho disso, eu acho que quando eu falo são 2 trabalhos, eu acho que esse é o trabalho mais importante, de sacramentar essa referência, de fazer isso, que não, daqui ninguém vai passar não, eu sei que eu sou uma pessoa potente, eu sei que eu tenho uma história potente, e muito pouca gente está, de fato, tentando entregar isso, devolver isso, tentando devolver. E eu acho que é importante jogar em todas as posições, em todos os lugares, né? Com conhecimento lúdico, com conhecimento prático, com conhecimento teórico, capacitando pessoas para que elas tenham condições reais de fazer isso. Então, acho que é muito nesse sentido, para que a Núbiazinha que tem ali, quando eu ouvi da Núbia e do reino de Cush e tal, ouvir e falar, caramba, era isso. É essa fagulha aí que a gente precisa estar sempre acendendo aí nas pessoas, não tem como correr disso. Por falar em acender essas fagulhas e essas conversas, eu queria saber de você, como é que a gente deveria falar de amor e se a gente está fazendo isso certo, né? Olha, eu me apresentei no início, falei que eu sou uma Josiana muito mais centrada e tudo mais, e talvez isso esteja relacionado com o fato de eu ter feito um movimento no sentido de desromantizar o amor, né? Ou tentar, pelo menos, ou problematizar essa romantização. Desromantizar... Nossa, sumiu a palavra da minha cabeça. Você falou problematizar também.
desromantizar o amor e tirar o amor, esse amor afetivo sexual do centro, né, da minha vida. Uhum. E acho que esse é um caminho possível para a gente falar de amor já na nossa vida adulta, né? Agora vindo para a parte adulta. Sim, sim. Quando eu falo de desromantizar o amor, é tirar esse glitter midiático que colocam no amor, né? E a gente começar a pensar o amor a partir... mesmo que eu tivesse entrada falando do amor afetivo sexual, falar desse amor a partir de um lugar de consciência mesmo, né? De um lugar de pessoas que escolhem construir uma trajetória juntos. Assim, isso é muito diferente desse arco romântico. Você namora, casa, romântico, que você vai fazendo as coisas até de forma compulsória, tem filho, não sabe nem necessariamente se você quer aquilo, mas aquilo tá no arco romântico. Sim. Quando a gente sai desse arco romântico, a gente começa a entender o que a gente quer dentro daquele relacionamento, como que é possível construir um relacionamento junto, como que é possível ter uma trajetória junto, como que é possível conectar interesses profissionais de duas pessoas que vão ser às vezes muito diferentes e que vão precisar conviver, né? Então, desromantizar o amor é um caminho importante da gente conversar, e tirar do centro da vida é uma conversa que é difícil de ter, porque a gente também é muito condicionado a vida pode estar toda organizada, mas se você não tiver um relacionamento afetivo sexual, parece que você deu errado. Né? Os relacionamentos afetivos sexuais, eles estão na centralidade do pensamento das pessoas. Então, quando a gente começa a pensar o amor como rede de afeto, a gente tem uma vida um pouco mais leve e a gente entende que a gente é muito amado. Muito amado. Então, quando eu comecei a entender que eu precisava, era importante para mim, o amor de alguns amigos, não de todos, porque, enfim, todo mundo é muita gente. Sim. Mas tem alguns amigos que são extremamente importantes para mim, que eu amo e que eu quero perto, que eu quero cultivar essa relação. O amor dos meus pais, né, que são duas pessoas que você precisa, assim, as pessoas que a gente ama merecem o investimento do nosso afeto. Sim. Né? Então, é tempo de conversar, é tempo de saber como foi o dia, é tempo de um monte de coisas. Tudo é investir numa relação, investir na relação com os meus pais, investir na relação com o meu filho. Isso vai fazer com que a relação afetiva e sexual seja mais uma relação e não a relação pilar da minha vida. Né? Quando a gente começar a conversar sobre isso, acho que a gente vai ter relações mais saudáveis, sabe? A gente vai ter muito mais pessoas pensando em como construir trajetória junto, uma relação de companheirismo, uma relação de ajuda mútua e uma relação de comunidade mesmo. Como que a gente constrói comunidade se a gente não investe afetivamente nas pessoas que fazem parte dela, né? E dá trabalho. Investir em relação dá muito trabalho. Cuidar da tia, e conversar com o irmão, enfim. Isso tudo dá muito trabalho e a gente fica sempre... As discussões giram sempre em torno de o palmiteiro. Isso. Gente, vamos construir. vamos falar de coisas que são construtivas, né? Isso. Como é que a gente constrói relação? Ninguém fala sobre isso. Não. A crítica tá sempre guardadinha aqui do lado para já levar quando aparecer qualquer coisa. E a gente não tá nem falando aqui de quem é contra e quem é a favor, principalmente começando pelo final, você falou aí dessa parada que eu acho que só atrapalha qualquer construção, da tal da palmitagem. E eu não vou falar isso aqui
em causa própria não, porque minha esposa é uma mulher negra, mas enfim, eu acho que isso acaba com a chance de muita gente evoluir. A gente tira da conversa pessoas negras que precisam de amparo, de afeto, de companheirismo, de outras pessoas que estão sendo retiradas dessa discussão por causa de um reducionismo muito grande, de uma coisa que vem de um fator histórico, mas eu nem vou tanto entrar dentro disso aqui, porque tem muita coisa bacana pra gente falar, e eu acho que porque assim, como que as críticas existem. Uma vez o Renato Nogueira falou uma coisa que eu acho que se aplica a muitos cenários, assim. A gente estava numa mesa falando sobre brinquedo, falando sobre histórias para criança. Ele estava falando do Nana e Nilo, que ele fez. Ele falou, tá bom, gente, perguntou pro público, muito legal, a gente não quer mais a Princesa Encantada, a gente não quer nada disso, acabou a Princesa Encantada, o que a gente vai colocar no lugar? Se ninguém tiver preocupado em construir alguma coisa para colocar no lugar e que faça sentido pra gente, vai ficar um vácuo, vai ficar um vazio. Então, mais do que criticar as estruturas que existem, a gente precisa construir, ou pelo menos ajudar a construir alguma coisa. Sim. Eu lembrei de uma parada. Como é que se ama? Como é que se ama? Não sei. Sim, você não sabe. E aí? Tá, beleza. Não tem mais amor. É melhor, não tem mais palmitagem. Aí você vai fazer o quê? Vai continuar sendo escroto com a pessoa preta? É pra você ser escroto com a pessoa preta? É pra sacanear a pessoa preta? Porra, calma aí. Eu achei foda porque, assim, tem uma frase que eu escutei e eu repito muito quando esse assunto vem. Quando alguns assuntos vêm, né? Pode parecer uma frase bem, enfim, academicista, mas foi um cara que proferiu, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas a frase é muito foda, assim, que eu não acredito em iconoclastas que não sabem construir estátuas. Que é bem isso, assim, você quer destruir uma parada, mas você vai colocar o que no lugar? É isso que você tá falando. Tá, beleza, você vai... É o que eu penso hoje, né? É o que eu pratico, na real. Você vai pegar... É o que... Acho que às vezes até já fui sacaneado. Você tá lidando aí com um monte de palmiteiro porque não sabe onde se encaixa. Beleza, mas ainda são homens negros que estão aqui num sistema que não os aceita. E aí vocês ainda na negritude vão colocar eles só como palmiteiros. Velho, esses caras... Essas pessoas cresceram. A gente cresceu consumindo tudo que vem como referência branco. E os caras pessoas que de repente ascenderam a um letramento racial ano passado e acabaram com todas as relações com pessoas brancas, vêm pra criticar outras que estão ali com relacionamentos de 10, 15 anos atrás. Ah, não, é palmiteiro. Pô, cara, olha só, eu não vou nem entrar nessa discussão com você de respeito de palmiteiro. Porque se eu for levar o que você tá falando aqui, eu vou abandonar todos os caras aos quais a gente cria uma rede aqui. Então, não me importa se ele é palmiteiro, eu preciso lidar com os homens com os quais eu lido, porque a gente sabe quais são os adoecimentos que eles passam. E eles não têm nada a ver com a palmitagem. Pelo contrário, é pelo sistema que tá posto aí, chamado racismo. Então, assim, a gente vai ter que escolher qual é o embate que a gente vai travar. Eu vou travar embate contra a palmitagem? Cara, eu não. Eu tenho um monte de maluco aqui fazendo fila pra conseguir uma consulta com um psicólogo, porque tá pensando em se matar. Um que se jogou da ponte, mandou uma mensagem, vou me matar hoje. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou virar as costas porque ele é palmiteiro? Então, calma aí. Negritude é essa que vocês querem. Tem muitas coisas urgentes pra gente discutir e muitas coisas importantes pra gente construir. Sim. Então, assim, essa é uma pauta, por exemplo, que eu não debato. Também não. Não debato. Gente, não me interessa. Eu não debato isso. Vamos conversar como que a gente constrói relações saudáveis entre pessoas pretas? Eu topo. Sim. Vamos conversar sobre como... Eu topo. Essa pauta não faz sentido. E aí, por que eu citei? Porque parece que é a polêmica que mobiliza os assuntos sobre amor. Sim. E a gente nunca fica todo mundo correndo atrás do próprio rabo, não chega a conclusão nenhuma, as pessoas só conseguem construir mais animosidade entre pessoas pretas discutindo isso. Fica um tretando e atacando o outro, e aí a gente
Aí a gente, Menos amor. aí a gente eu vou resgatar até o que o professor Amos Wilson fala, porque a gente está disposto a abrir do branco, do centro da nossa subjetividade para construir alguma coisa. Então, tipo assim, porra, a gente junta pessoas pretas, aí entra essa pauta palmitagem. Aí a gente, pronto, aí a gente, palmitagem, bom, a gente não construiu nada, vamos falar de amor preto aqui, aí a gente tá falando de palmitagem, a gente botou o branco no meio da conversa e acabou qualquer possibilidade de construir exatamente o que você tá falando. Tá, e aí? Relações saudáveis de pessoas pretas que vêm com bagagem de preterimento, abandono, de falta de referência. Cadê? Onde é que a gente vai falar? Não, vocês estão aí só falando sobre relacionamento interracial, num país em que casamentos interraciais foram manutenção, ou melhor, ascensão social, seguridade social, e a gente vai falar disso hoje ainda. Então, tipo assim, real, eu acho que não dá pra gente perder tempo, e a gente nem vai perder esse tempo aqui. Não vai ser nessa conversa que a gente vai ficar falando sobre. Eu acho que tem uma coisa que faz muito sentido pra gente que é preto, né? Que são os valores lá do Kwanzaa, que a gente comemora no final do ano, né? Dezembro. E especificamente aquele ponto da autorresponsabilidade, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa muito refletir. Autorresponsabilidade, de olhar para si e primeiro entender, gente, ninguém é alecrim dourado, todo mundo está dentro do mesmo sistema opressor. Então a dor que bate em mim, bate em você. Sim. Né? Como a gente vai lidar com ela, cada um vai ter suas estratégias de manter aí a sanidade, enfim. A autorresponsabilidade de entender que eu preciso lidar com as questões raciais que vão me impulsionar a amar essa ou aquela pessoa de forma consciente. Pra parar com essa apontação, né? Porque parece que é isso, a pessoa não quer olhar pra si, aí ela fica assim, não, mas ele é isso, ele faz assim, ele faz assim. Gente, deixa o colega. Deixa o coleguinha. Faz o teu. Se tu fizer o teu, já vai ajudar. É isso que eu falo, cara. Você me traz outra parada que é o Kwanzaa, né? Aí a pessoa tá em dezembro, na época do Kwanzaa, tá colocando todos os valores. Todos os valores. Vai lá, vamos fazer o Kwanzaa, babá. Aí passou, aponta fulano. Aí mas você, não sei o quê. E eu falei assim, velho, você pegou. Era só tu fazer o seguinte: bota foto de Papai Noel preto. Você fica falando de Kwanzaa. Você, não, celebração afrocentrada, faz a maior escassel. E aí passa aquilo ali e age pior do que o branco, fazendo um monte de coisa. Então, tipo assim, é porque é outra questão que eu tenho com o Kwanzaa, que você tá trazendo só coisa pra gente ir problematizando, mas tudo bem, a gente vai problematizando. Não, a minha questão, eu não tenho problema só com isso, não. Eu tenho problema com compartilhamentos de internet. Sim. Né? Porque é isso, assim, quando eu tô falando de amor, quem ouve meu podcast vai ter acesso a uma catarse de pensamentos ali, que geralmente vem assim, pós-terapia e tal, pensei. E são coisas que eu tô efetivamente pensando pra minha vida. Sim. Que eu tô aplicando, que eu tô fazendo diferente. Quando a gente compartilha uma frase, as frases na internet, elas são muito legais, muito compartilháveis, muito de impacto, mas elas às vezes têm umas profundidades que eu não sei se as pessoas estão acessando. Então, assim, é tudo muito bonito de compartilhar, mas a gente precisa começar a pensar, praticar, nas coisas. Vamos para que de repente surgiu uma ideia que tal se a gente praticasse o que a gente compartilha? Isso, né? Tenta hoje, só por hoje. Vamos dar aquela expressão em inglês, né? Fake until make, né? Finge até você se tornar. Porque eu acho que é muito disso também. Tudo é muito compartilhável. Isso é uma coisa que eu gosto também. Não vou transformar isso num ensaio sobre mim. Mas é tipo assim, cara, o que eu não banco de fazer, eu não compartilho. Então, tipo assim, muita coisa que eu sei que eu vou melar daqui a pouco, porque de repente eu não tenho paciência. Pô, cara, isso aqui não rola pra mim. Então, não vou ficar aqui criando essa imagem.
internet, ela adora, ela se alimenta dessas imagens, né? Sim. Das pessoas pretendendo, fingindo que é uma parada que não é, e é muito disso, né? Trazendo até esse paralelo que você fez com o Kwanzaa. Tipo, cara, não adianta você chegar ali, pregar uma coisa numa certa época do ano se você de fato não consegue bancar aquilo ali no restante. É um símbolo, você só tem autodeterminação no Kwanzaa, você só tem união das pessoas naquele dia. Hoje é o dia do quê? Hoje é o dia da união, então a gente hoje é unido, amanhã não. Então, tipo assim, trazendo até pra essa discussão, né, cara? Ou você é unido ou você vai ficar apontando os outros falando do relacionamento da pessoa, desmerecendo, não prestando o apoio que a união que você prega deveria prestar, né? Calma aí, é a união, então calma aí. O que eu posso fazer pra te ajudar, ao invés de apontar? Eu acho que é muito nesse sentido, né? Então, aí vou ficar falando, não, porque tem que desromantizar e tal, e tô aqui viajando na maionese, pensando num relacionamento e procurando esse tipo de relacionamento que é da trilha da Disney. Não sei se pode falar de... Pode, da Disney não escuta a gente, com certeza. Se escutasse... Esse arco romântico de se conheceram, se apaixonaram e foram felizes para sempre, não tem como eu falar de desromantizar o amor e buscar esse tipo de relação. Sim. É insanidade. É incompatível com o meu discurso. Eu escrevo na internet há bastante tempo, né? Bastante tempo. Acho que eu entrei no Instagram quando começou o Instagram. E antes eu escrevia textão. E acho que uma das coisas que eu escrevi que eu tento buscar é conectar pensamento, fala e ação. Sim. Isso é muito difícil. Muito difícil. Mas se a gente não tiver isso como meta sempre, a gente fica muito incoerente. Sim. E não dá muito pra entrar nessa assim, de mas todo mundo é incoerente. Tá bom, todo mundo é incoerente. Incoerente em tudo. Você quer ser incoerente com você o tempo todo? Você quer ser o quê? Que metamorfose ambulante que é você, né, no final da vida. É isso. Né? Não faz sentido. Acho importante a gente começar a compartilhar e falar as coisas que fazem sentido, assim, que fazem sentido pra gente, né? Sim, fato. Praticar aí o que a gente gosta de postar já resolve 79% dos problemas. Verdade. Massa. Bom, então vou para a próxima pergunta, né? Que a gente já até deu uma passeada sobre isso. Eu acho que é importante a gente trazer novamente. Quer saber de você qual é o papel da autoestima nas relações, né? E aí eu vou colocar ali afetivas para quaisquer tipos de afetos. Sim. A autoestima, né? Eu tô falando, obviamente as pessoas já devem ter vivido em muitos lugares e é uma ideia que eu compartilho e concordo com ela, né? Não é possível a gente entregar o que a gente não tem. Isso é outra frase que as pessoas compartilham horrores, né? Não é possível a gente entregar o que a gente não tem. Então, muitas vezes, dentro desse lugar de relacionamentos compulsórios que a gente se inicia, a gente fica buscando que o outro ame a gente de um jeito que às vezes a gente mesmo não consegue. A gente não se ama, a gente não quer se olhar, a gente tá desconfortável se olhar. O outro não conhece a gente dentro, né? As nossas feiuras, as nossas sombras, só a gente conhece. No íntimo do íntimo, só a gente sabe. Assim. Então, é muito mais fácil alguém de fora gostar da gente do que a gente, ainda mais a gente que aprendeu tudo de ruim a respeito da gente. É sobre a gente.
Então, quando a gente começa... Isso faz com que muita gente fique em relacionamentos abusivos, né? Sim. Em relacionamentos que não são bons, enfim. E aí, assim... Outra coisa, quando eu falo relacionamento, eu tô falando todo tipo de relacionamento. Tem amizades que são extremamente tóxicas e que você permanece ali porque você tem algum afeto daquela pessoa. Sim. Quando a gente não consegue se gostar, a chance da gente se machucar em qualquer tipo de relação é muito grande. Então, a autoestima, ela vai fazer esse papel da gente conseguir identificar quais são as coisas que são limites pra gente dentro das relações, né? Então, assim, relação de trabalho. Se você tem autoestima, você consegue identificar quais são os seus limites, você consegue identificar suas potencialidades, você consegue identificar situações injustas que acontecem com você no trabalho, que se você tiver baixa autoestima, você não vai conseguir, muitas vezes, né? Então, a autoestima, eu acho que ela tem essa função da gente se gostar tanto a ponto da gente entender como é que é ser bem tratado, porque a gente se trata bem. Sim. Né? E aí, cara, assim, isso de se tratar bem, de se gostar tanto que a gente não aceita migalha e tudo mais, isso vai impactar na forma como a gente se compromete com as nossas coisas, né? E aí é compromisso, tipo, beber água. Sim. Autoamor, as pessoas ficam, autoamor, como se fosse uma coisa mirabolante. Autoamor, às vezes, é beber água, assim. Sim. Respirar. Se alimentar 3 vezes por dia, respirar, pegar um solzinho, né? Se trancar no banheiro pra ficar sozinho um pouco, assim, pensando, enfim. Autoamor é sobre a gente conseguir ter a autoestima de não deixar o outro destratar a gente, né? E assim, construir a autoestima em pessoas que foram preferidas desde sempre é um processo. É um processo. Até porque, pelo menos eu acredito, né? Não existe outra pessoa no universo capaz de maltratar a gente mais do que a gente mesmo. Então, se a gente já se trata mal, o que vier lucro é uma parada muito perigosa, né? Muito perigosa. Então, tipo assim, se eu já me trato mal mesmo, então não me tratou igual eu me trato, eu já tô bem. E aí entra exatamente num tipo de relação que pode ser abusiva, tóxica, enfim, todas essas denominações, né? E são atravessamentos pessoais que eu sempre trago pra cá, né? Acho que esse podcast existe principalmente por causa dos meus atravessamentos pessoais, mas é isso, né? E aí quando a gente tá falando, resgatando inclusive pra filhos, né? A importância deles saberem quanto eles são amados e até onde pode se ir ou não, acho que também vai dando esse caminho, né? Ninguém pode fazer isso aqui com você. Você não foi tratado assim em casa. Amor é isso aqui que você recebe. Sim. Respeito é isso aqui. Tá vendo? Isso aqui, como você falou, né? A gente aprende a amar amando, a gente aprende a respeitar respeitando. Então, tipo assim, se isso te incomodar é porque não é bom mesmo, porque tu sabe que não é bom pra tu, né? Sim. O meu filho, ele tem uma sensibilidade a que falem alto com ele. Hoje, fala alto com ele, o olho dele enche d'água. Tipo assim, não. Gritar é impossível. Não é possível gritar com ele. E aí eu tô falando de... Que é isso, né? O filho vai pra outros lugares sem a gente. E as pessoas fazem coisas. Não estão nem aí, fazem coisas. Parentes, enfim. Grita, né? Já foi dormir em casa de colega, e aí o colega apanha, volta assim, ele apanhou de chinelo. Chocado, que é isso, assim, ele chocadíssimo, que é uma coisa que ele nunca viveu, né? Então, ele entende, e é muito curioso ver como a criação dele foi muito diferente da minha. Foi assim, a minha criação foi amorosa, foi respeitosa e tudo mais, mas tinha um grito, tinha não sei o quê. A dele não.
como que isso é extremamente diferente para ele. Lidar com pessoas minimamente violentas, ele não dá conta, assim. Sim, entendo. Né? Mas amizades, em tudo. E é um menino extremamente doce. Então, dá um pouco de medo, né? Quando você cria uma criança extremamente amorosa também, porque ele vai conviver com outras pessoas que vão passar por cima disso. Exatamente. A gente aqui no início do ano letivo sempre escrevendo cartinha pra professora aqui, falando, Benjamin é um menino sensível, ele gosta de ser participado nos processos, tem hora que ele se satura, deixa ele sair dar uma volta, por favor, tá indo com o manual de instruções, não, só segue. E aí volta com reclamação que a tia não deixou isso, a tia não deixou aquilo. Mas, gente, a gente falou, era só fazer o que ele sabe que ele tem que voltar pra sala, deixa ele ali fora e volta. Não, que não sei o que. Enfim, difícil. Não pode, né? Tem uma regra. Nossa, esse lugar de encaixotamento da expressão das crianças me deixa um pouco desanimada. Caraca, você leu a palavra, desanimada. Esse é o meu desânimo total, assim. Beleza, tá aqui em casa, tá aqui embaixo da asa da gente, tá aqui, tá entre as nossas bolhas de amigos e tal. Mas e aí, quando sai? Pô, que a pessoa não tá nem aí, tipo assim, é isso mesmo? Então vamos ver se ele é isso mesmo. Aí, em vez de respeitar... Isso é frescura de mãe. Não, lido com criança todo dia. Nunca vi esse negócio de ter de não poder gritar. Assim, pô, cara, ele tem sensibilidade a grito, não dá. Não dá pra você falar com ele gritando. Mas enfim, vamos continuar aqui. Você tá só indo em assunto polêmico aqui. Tá difícil. Estamos abrindo assim pra mais uns 5, 6 programas. Que bom. Não pretendo parar, então tá bom. Você tá se endividando. Bom, eu vou para a próxima pergunta. Eu queria saber se esse modo de vida ocidental, principalmente do jeito que a gente vive aí, tudo bem, como já diria o Bauman, né? Muito líquido, muito fugaz. Se esse modo de vida ocidental atrapalha o amor de fato, né? Para o que a gente veio construindo aqui dentro dessa troca. Eu acho que tem essa questão do tudo muito líquido, tudo muito... E tem essa tecnologização dos afetos, eu vou chamar assim. Sim. Essa coisa, e aí vou entrar no relacionamento afetivo sexual mesmo. Sim. E pensar em como as pessoas hoje estão buscando essas relações, né, a partir de a rede social, aplicativo, tudo parece que vira um grande cardápio de gente que você elimina muito rápido, Sim. né? Então eu tô com uma sensação, e aqui é a Josiana achismo da Josiana. Essa é boa. Eu tô com uma sensação de que as pessoas estão com uma resistência muito baixa a lidar com qualquer tipo de defeito do outro. Né? Então, assim, qualquer situação que desagrade, passa pro próximo. Sim. E aí tem isso e a velocidade, né? Tudo tem que ser muito rápido. Tudo tem que ter resposta imediata. As pessoas não estão respirando, não estão com calma. Vamos conversar, vamos ver se faz sentido a gente se encontrar. Não, tem que ser tudo rápido, correndo, bora, porque já tem um próximo encontro e um outro, né? Essa possibilidade de experimentação múltipla às vezes tira a experiência. Na hora que você está com a pessoa, você já está pensando no outro, no próximo, você está marcando o outro. Então, assim, você nunca está no presente, você não está conseguindo executar uma tarefa no presente. Eu acho que isso é um problema do mundo ocidental hoje, em tudo. Em tudo. Você está fazendo um trabalho pensando no que você terá que fazer amanhã. Você não consegue só fazer o trabalho hoje. Né? Você está fazendo um negócio aqui e tem um WhatsApp chegando com um troço que você tem que entregar que não é esse. Que é o outro já. Já é o próximo. Já é o próximo. Então, assim, eu tenho
dá uma acelerada na hora que tem que abrir o WhatsApp. Isso não é normal, né? Isso não é normal, isso não é saudável, isso não é viável pra gente. Sim. Então, as relações, elas estão dentro dessa esteira maluca de ter que lidar com essa velocidade, não deu nem tempo de você saber se você quer ver a pessoa de novo. E já estão ali, bora pro próximo, assim, enfim. E aí, como você também tem muitas opções, muita gente, muito monte de coisa, qualquer coisinha você troca. Sim. Né? Fica difícil conectar, fica difícil criar vínculo, criar laço, né? Se você... E aí, nossa, eu tenho achado todo mundo muito complicado. Outro é muito emocionada, não pode gostar, outro é... Enfim, você é blasé. Eu acho que as pessoas, na prática, elas não estão querendo muito... Tem um grupo, né, que não quer muito se relacionar, quer satisfazer prazeres, talvez, mas construir relação é uma decisão que talvez poucas pessoas estejam dispostas. Sim. E as que estão dispostas estão sujeitas a esse universo caótico, digital e veloz, né? Para conseguir encontrar alguém ali nesse trânsito louco. Sim. Acho que a gente tá perdendo. Pô, tô me sentindo uma senhora. Tô me sentindo a minha mãe falando: vocês têm que largar esse celular. Vai ler um livro. Isso, mas eu acho que é um pouco isso também, dar uma desacelerada, desliga, ficar offline. Ficar offline, gente, meu prazer na vida tá sendo ficar offline. Pô, nem fala, cara. Nem fala, verdade. Deixei uma caixinha ali pra chegar em casa, botar o telefone e só pegar depois de 1 hora, assim. Desesperado, mas eu pego só depois de 1 hora. Mas eu acho que é muito isso, assim. Eu não vou dizer que eu dei sorte, porque eu acho que não é questão de sorte, né? Mas eu tô com a minha esposa, agora a gente tá fazendo 17 anos junto, então quando a gente se conheceu nem o WhatsApp tinha. Então eu não experimentei essas benesses aí da vida moderna desses aplicativos e tal. Não tô aqui nem pra pagar de eu não... Não, se tivesse que experimentar, se eu não tivesse, eu, com certeza, se eu não tivesse casado, estaria e aí vivendo essa problemática. Não tô dizendo aqui que eu quero, deixar bem claro, antes que alguém especule alguma coisa. Mas... Não quero. Mas, assim, eu acho que é muito isso, assim, em contato com as pessoas, né? De quão descartável é, de fato, né? Não quer ter uma relação para além de uma sexual, por exemplo, né? Vamos ter uma relação sexual, vamos aqui fazer alguma coisa e pá, e pronto. E eu acho que também isso acaba corroborando com essa onda de ansiedade que tá varrendo todo mundo, né? Afinal de contas, a emoção do date, aí depois a emoção do próximo. Calma aí, você vai viver na emoção do date e o date do próximo, e esse, e o que tá se construindo aqui. Eu digo isso muito em relação a isso, porque eu acho que, de certa forma, e até olhando no lado da psicanálise, que tem me interessado muito ultimamente, acaba sendo viciante a emoção só da conquista, né? E a conquista hoje virou o match do aplicativo, né? Eu sei da linguagem, mas eu não uso, deixar isso bem claro. Não tô jogando quem usa. Mas vamos lá, só porque eu sou uma pessoa informada. Então, tipo assim, a emoção é o match. Pô, calma aí, cara. De verdade. Sim. Tem um desencontro que acontece que tem esse modo moderno de se relacionar, mas com uma mentalidade, a mentalidade do conto de fadas por trás de muita gente. Sim. Então, a performance da conquista é a do conto de fadas. Mas a lógica do encontro é da velocidade do aplicativo, né? Sim. Então a gente tem aí muitas pessoas frustradas dentro desse desencontro, né? Sim. Que
a conversa, a conquista, a coisa toda, ela vem recheada de um monte de signo que a gente conhece do amor romântico, mas o encontro é o queria só sexo mesmo. Sim. Eu não vejo problema em querer só sexo. Só dizer, desde o começo. Sim. Sim. O problema é que precisa ter essa performance romântica que gera frustração em todo mundo. Acaba que encontra pessoas que não estão preparadas para lidar com isso, né? É o que você falou, é a performance romântica, né? As pessoas ainda estão romantizando o aplicativo de encontro, né? O aplicativo, eu vou colocar fazer um reducionismo grande, a pessoa tá romantizando o aplicativo que é pra transar. Tipo assim, isso! Por que a gente simplesmente não... Vamos combinar aqui, é só isso, né? Não, mas aí eu vou ser promíscuo e tal. Não, tem a conquistinha aqui, tem que ter uma conquistinha aqui pra dar sentido em alguma coisa. Calma aí, gente. Pô, vamos ser honestos. Gente, vamos aqui, a gente gosta desse jogo, desse flerte, dessa coisa toda e tá tudo bem, bem. O problema é que não é isso, né? A performance, ela vira um negócio mais complexo e esquisito demais, que faz todo mundo ficar triste, todo mundo fica feliz. Os caras, as mulheres, todo mundo fica... Não fica ninguém bem. Sim, até porque depois vai restar uma pessoa ali, né? E aí, nessa hora, todo mundo é humano, deixou de ser um perfil. Exato. Nossa, legal. Bom, e pra gente ir pra nossa última pergunta, eu queria saber de você, por que a gente precisa falar de amor aos domingos? Pra gente não endurecer, né? Pra gente não ficar amargo, né? Eu comecei falando sobre como a gente sofre todo dia muitas violências, né? A gente precisa se lembrar que o amor é pra gente. Né? A gente precisa se lembrar que a gente é amável, a gente precisa se lembrar que a gente ama, a gente precisa se lembrar que a gente é bonito. E acho que domingo é um dia que a gente tá meio fazendo nada, assim. Então é um bom dia para trazer esse tipo de reflexão para dentro de casa, é um bom dia pra gente se pensar mesmo e entender como é que a gente vai enfrentar a semana, né? A minha meta é que a gente consiga falar de amor todo dia. E só, né? Meu sonho é que a gente conseguisse falar de amor e só. Mas não é possível. Então que a gente tenha um dia para se lembrar de que o amor é pra gente, assim. Acho que é isso. Maravilha. Bom, a gente vai pro intervalo rapidinho, já volta. Eu preciso te lembrar que o podcast Parentalidade Preta vai muito além desse episódio e eu quero te convidar para explorar esse universo com outros programas, cada um oferecendo discussões enriquecedoras sobre a parentalidade com foco nas nossas narrativas. Você sabia que a gente tem diversos outros programas? Por exemplo, aqui no Parenta a gente aborda temas essenciais para a criação de crianças pretas, empoderando pais e a comunidade para uma criação mais sustentável. Eu queria te convidar para conhecer o Resenha também, que é um espaço descontraído que simula uma mesa de bar virtual, onde a gente compartilha nossas vivências e dúvidas sobre a paternidade. É um programa muito bacana entre amigos, aqueles que fazem parte desse universo, que eu convidei lá no primeiro bloco, fazendo com que a gente sente, converse, fale sobre a criação, as dores e delícias, as raivas, os perrengues e as maravilhas de se ter filhos sendo um homem preto. E por falar em masculinidade preta, também a gente tem um mergulho onde aprofundo algumas reflexões sobre masculinidades pretas aplicadas às paternidades. A gente discute com reflexões as experiências de homens negros a partir de algumas demandas que vêm das redes sociais, onde eu tento ali comentar e fazer uma construção pautada nos estudos e nas construções afetas às masculinidades negras. E eu não poderia deixar de mencionar aqui um especial em comemoração ao centenário do doutor e professor Sheikh Anta Diop, o Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. Nesse especial a gente vai desvendar os segredos por trás do apagamento histórico africano antigo, explorando as profundezas da vida de Sheikh Anta Diop e questionando as noções convencionais, provocando reflexões sobre a identidade, história e o legado africano.
Então, quando você terminar de ouvir esse episódio, procura aí no seu agregador ou vai lá no parentalidadepreta.com/podcast, onde você vai encontrar todos esses especiais em forma de playlist que eu já deixei lá esperando por você. E por falar em playlist, eu não posso sair daqui sem te pedir para avaliar o Parentalidade Preta onde você está ouvindo. Se você estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, na Amazon, no Google, no YouTube, dá um sinal aí para a plataforma e diz que você está gostando do que você está vendo. Assim a gente consegue chegar em mais gente e continuar oferecendo ferramentas para uma parentalidade preta potente que potencialize a nós e as nossas crias. Por falar nisso, não deixa de passar lá no apoia.se/parenta e conhecer mais um pouco dessa nossa campanha de financiamento coletivo. O episódio ainda não acabou, a gente tem o terceiro bloco, eu espero que você goste desse finalzinho, onde a gente vai deixar algumas mensagens e daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais um pouco para fechar com chave de ouro esse episódio. Bora lá? Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo e eu queria saber de você que conselho que você dá para pais e mães que estão criando crianças pretas. Que conselho eu dou para pais e mães que estão criando crianças pretas? Nossa, que difícil, né? Que conselho eu gostaria de ter ouvido? Deixar seu filho ser só uma criança. Por que eu tô falando isso? Porque muitos dos traumas que eu tive, né, e que me vieram comigo para a vida adulta, tem a ver com uma falta de um letramento racial na minha infância, e uma percepção de que existia um problema comigo, né? Sim. Porque é isso, você não pode fazer nada, você não pode correr, você não pode falar alto, você não pode isso, não pode aquilo, você tem que ser quietinha, tem que ser boazinha, tem um monte de coisa que só crianças pretas têm que ser. Sim. E eu fiz totalmente o contrário com meu filho. Meu exercício foi, sei lá, shopping. O que as crianças brancas estão fazendo no shopping? Elas estão correndo, estão lambendo o chão, estão escorregando, quando estão com aquele tênis de rodinha, vão rodando tudo, se pendura em tudo, pega tudo, mexe tudo. Meu filho pode fazer todas essas coisas. Todas. Deixa seu filho ser só uma criança. Dá um trabalho. Você tem que ir igual um leão atrás dele. Você vai ter que estar fazendo a contenção de tudo aqui em volta, né? Isso, mas ele vai ser só uma criança, né? Acho que deixa seu filho ser só uma criança é um conselho que eu dou. Não transfere, né, o trauma, não passa adiante, assim, porque tem 2 semanas eu fui ao shopping com meu filho, tem loja que eu não entrava, assim, loja que eu ficava panicada e não entrava. E aí eu gostei de uma coisa numa loja e fiquei panicada de entrar e meu filho percebeu e falou, mas por que você tá? Aí expliquei. Ele, não, vamos lá, ninguém vai fazer nada. Ele me abraçou aqui, ó, me levou, fez eu experimentar. Massa. Eu falei, caramba, é isso. Sim. É isso. Bacana. Como isso fluiu dele pra você. Massa. É isso, pra fluir dele pra você quando não conseguia entrar na loja, né? Já tive muito na contenção para ele poder ser só uma criança e não ter nenhuma barreira que impede ele de achar que aquele espaço ali não é para ele. Todos os espaços são. Então ele me levou para um espaço que é dele. Nossa, maravilha. Show de bola, cara. Isso significa tanto. Parece simples, mas significa muita coisa. De verdade. Vamos lá, mãe. Caramba. Ninguém vai fazer nada com você. Ele tem lojas preferidas, que ele entra só pra ver as coisas. Isso parece uma bobeira que a gente tá falando. Gente, mas ver uma coisa numa loja, pô. Às vezes é ruim, às vezes trava, às vezes eu não entro. Sim, entendo. É isso. Bom, e que conselho que você daria para crianças pretas? Sonhem.
queiram ser astronautas. Isso é... Não sei se faz sentido eu explicar, mas eu gosto de explicar porque, enfim, como educadora, eu já fiz algumas oficinas e é muito triste perguntar qual é o seu sonho e a criança me falar, sei lá, ter limitações de sonho, né? Sim. Eu trabalho muito para que isso não seja uma realidade mais entre crianças pretas. Então, quando eu pergunto qual é o seu sonho, eu tenho a expectativa de ouvir as coisas mais mirabolantes. Eu quero ser astronauta, eu quero... Então, é isso. Sonhem. Crianças, sonhem. Sonhem tudo. Sonhem querer tudo. É isso. Tá. Show de bola. Bom, então a gente vai pro finalzinho agora. Eu queria te agradecer, né? Indo pra nossa despedida. Queria agradecer de verdade por a gente ter feito essa troca continuar, né? E começar e continuar. Já é a sua segunda aparição aqui, porque já teve um áudio que você mandou para um podcast antigo. Eu vou deixar linkado aqui uma participação. E desde muito tempo eu já queria fazer isso, mas é o tempo das coisas, né? Eu tenho respeitado. As temporadas elas vão aparecendo e eu não vou conseguir falar com todo mundo que eu quero, então como eu não pretendo parar de falar agora, a gente vai fazendo aqui com as pessoas que a gente quer e eu consegui ticar mais um quadrinho ali de alguém que eu queria trazer aqui para conversar comigo e com as pessoas que estão ouvindo agora. Então eu queria te agradecer em meu nome, em nome dessas pessoas, e se você quiser deixar uma mensagem final aí para todo mundo que está ouvindo a gente, por favor, e falar um pouco mais do que quem não te conhece, do que você faz aí também. Sim. Então, eu tenho uma empresa de impacto social, né? Uma Vez no Mundo, a gente faz brinquedos e atividades educativas para espaços de educação. Então, Era Uma Vez no Mundo existe já desde 2013 e educação é o meu lugar de atuação e que faz com que eu me sinta bem, assim, que eu fique feliz de fazer o que eu faço. E desde o ano passado eu me aventurei nesse lugar de podcaster, falando de amor. E eu tô conseguindo fazer um link de falar de amor com todos os meus outros projetos. Então, falar de amor a partir dessa perspectiva política, né? De ser um lugar de ação e conseguir criar condições para que pessoas que geralmente estão à margem se sintam representadas e pertencentes à sociedade. Sim. Então, falar de amor está me fazendo mudar a forma como eu atuo na minha empresa, mudar a forma como eu atuo na minha vida, assim, a forma como eu me relaciono com as pessoas tem sido muito bom. Então, quem puder conhecer a Era Uma Vez no Mundo e eu preciso falar de amor aos domingos, seja muito bem-vindo. E uma mensagem final, acho que eu gosto muito da frase da Bell Hooks, que é: o amor é o que o amor faz, né? Que é essa ideia de que a gente precisa não só dizer que ama, mas agir em conformidade com as coisas que a gente fala. Se a gente conseguir fazer isso, a gente já começou a mudar muita coisa no mundo, né? Com certeza. Bom, então a gente vai ficando por aqui. A gente já tá offline agora, né? Já tá saindo da edição. Queria mais uma vez. Muito obrigado a você por ter acompanhado esse episódio até o final. Eu espero que você tenha gostado dessa troca e com certeza ela foi muito importante aqui na construção do Parentalidade Preta e no que ele se propõe. E se você tiver qualquer coisa a respeito dela ou alguma coisa que você queira conversar, já sabe, pode me procurar no @Parentalidade Preta. Para que esse episódio acontecesse, muita coisa teve que ser planejada. O planejamento, o conceito, o formato, o roteiro e a preparação técnica com os equipamentos, a gravação, com a apresentação e a entrevista, a técnica de som e a produção, a edição de áudio e a produção, a pós-produção, a mixagem e a masterização, a verificação de qualidade, a publicação, a criação de metadados, o design gráfico e o piloto de distribuição, o marketing e a promoção de conteúdo, as mídias sociais, as parcerias e colaborações, o engajamento
com a audiência com feedbacks, a análise de dados e os relatórios ficam por minha conta. Isso tudo continua acontecendo porque eu conto com uma comunidade engajada que me apoia financeiramente para fazer com que tudo isso valha a pena. E nada disso seria possível se minha esposa Tatiane não tivesse incentivado e segurado a onda com as crianças para que eu pudesse produzir esse episódio. Eu sou Diego e esse foi o Parenta, mais um podcast aqui do Parentalidade Preta. A gente se vê no próximo. Eu tenho um incômodo que é perceber o quanto eu gostaria, na verdade, eu gostaria que homens pretos se posicionassem e falassem sobre si, né, de um modo público. Isso é um desejo que eu tenho, né? É uma vontade que eu tenho de ver homens pretos se posicionando e falando sobre si e seus iguais de modo público, não como um pedido de desculpa, mas como uma forma de elaborar pensamentos sobre si e a gente conseguir acompanhar, debater junto, e acho corajoso. Você fazer. Feliz. Acho corajoso. Porque no fim das contas a gente também entende, eu também entendo que as pessoas querem que homens pretos se posicionem, mas não querem. Não, de verdade. Isso pra mim, eu ganhei isso muito cedo, na real, né? Porque acho que tem um pouco disso, é uma crítica que eu sempre elaboro a partir de outros paradigmas e tal, mas sempre tem assim, vocês podem falar de masculinidade, mas tem que pedir desculpa por ser homem, basicamente. Isso. Sem pedir desculpa por ser homem. E eu falei assim, cara, não, eu não tenho que pedir desculpa por ser homem. Todo mundo pode falar a respeito da sua subjetividade, e todo mundo tá. Hoje eu tô com uma implicância na internet falando que implicância minha mesmo, mas enfim. Falando que o commodity do momento é a mulher preta ali, que é o commodity. Isso aí a gente, pelo menos eu acredito, tá? E eu não tô nem colocando uma implicância aqui, não. É algo que eu penso. Não, mas é verdade. É verdade. Eu já ganhei isso. Então, tipo assim, ainda existe um sistema que vai trabalhar para que não seja sustentável até esse tipo de levantamento. Isso a gente vê pela permeabilidade do que eu faço aparecer, de fato. Não aparece. E, assim, eu tive alguns atravessamentos com pessoas que poderiam me projetar, mas é porque, de fato, eu não queria pedir desculpa por ser homem. Então, eu cheguei assim, o que eu digo? Você não vai ver o Parentalidade Preta num portal grande de masculinidade, porque eu arranjei treta com todos. Falei assim, cara, desculpa, eu não vou seguir essa linha aqui, porque eu acho que não, eu não tenho que ficar pedindo desculpa por ser homem. Eu aprendi a ser homem dessa forma. A gente pode construir coisa a partir disso e eu não tenho que pedir desculpa por ser homem, por ser hétero, por ser cis, e nada disso vai me fazer homofóbico, LGBTfóbico. Eu simplesmente estou falando que dá pra gente falar de masculinidade com responsabilidade sem precisar ler de uma cartilha que esteja atendendo a uma outra agenda. Tipo assim, a gente pode só ser consciente e responsável que a gente já vai mudar 600 coisas. Você não vai precisar que eu peça desculpa por ser homem. Então, e aí eu selei, eu acabei selando Parentalidade Preta dentro do próprio ostracismo, quando eu falei assim, não, vou seguir suas agendas, não quero, porque